Existe um número que Portugal nunca quis que você soubesse: 322 anos. É o tempo que a coroa portuguesa passou extraindo tudo que podia do território que hoje chamamos de Brasil. Ouro, diamantes, pau-brasil, vidas humanas. E quando finalmente foi embora, não pediu desculpa, não pagou conta, não deixou nada. Hoje você vai descobrir o que eles esconderam, e cada revelação vai ser maior do que a anterior. Nível 1. O que todo mundo sabe, mas ninguém dimensiona de verdade. 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e planta uma cruz numa praia de Porto Seguro. A história oficial chama isso de descobrimento. Mas descobrimento para quem? Quando os portugueses chegaram, estima-se que entre 2 e 5 milhões de pessoas já viviam nesse território. 2 a 5 milhões de pessoas com línguas, culturas, sistemas políticos, formas de organizar a vida que levavam séculos sendo desenvolvidas. Não era terra de ninguém, era terra de muitos. O primeiro recurso que Portugal encontrou foi o pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada que produzia um corante valiosíssimo para tingir tecidos na Europa. No início, os portugueses usaram o escambo. Trocavam espelhos, facas, miçangas, pelo trabalho dos indígenas cortando e carregando as árvores até os navios. Parecia um negócio. Não era. Era o início de um sistema que duraria 322 anos. Em menos de 100 anos de exploração, o pau-brasil estava praticamente extinto na costa brasileira. Uma espécie inteira, dizimada pelo lucro. Mas o pau-brasil era apenas o aperitivo. O prato principal estava escondido nas montanhas de Minas Gerais. Em 1693, bandeirantes encontraram ouro no interior do Brasil. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Nos 80 anos seguintes, entre 1693 e 1770, o Brasil produziu mais ouro do que todo o resto do mundo combinado. Deixa esse número entrar. Mais ouro do que todo o resto do mundo combinado. Estima-se que 800 toneladas de ouro foram extraídas do Brasil e enviadas para Portugal nesse período. 800 toneladas. Em valores de hoje, estamos falando de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Só em ouro. Só nesse período. Só do que foi registrado oficialmente. E aqui chegamos à primeira revelação. O que foi registrado oficialmente era apenas uma parte do que foi extraído. Portugal tinha um sistema chamado o Quinto. 20% de todo o ouro extraído pertencia à coroa. Mas os mineradores encontraram formas de esconder o ouro. E Portugal encontrou formas ainda mais brutais de cobrar. A derrama, que você já conhece da história de Tiradentes, era apenas um dos mecanismos. Havia também as casas de fundição, onde todo o ouro precisava ser fundido e carimbado antes de circular, tornando impossível esconder a produção. Havia os intendentes do ouro, funcionários da coroa espalhados por toda Minas Gerais, com poderes absolutos para investigar, prender e confiscar. Era um estado policial a serviço da extração. Nível 2. O que poucos sabem. Enquanto o ouro dominava as atenções, Portugal descobriu algo ainda mais valioso nas mesmas montanhas de Minas Gerais. Diamantes. Em 1729, diamantes foram encontrados na região do Tijuco, atual Diamantina. A reação de Portugal foi imediata e reveladora. Em vez de celebrar, a coroa entrou em pânico. Por quê? Porque diamantes demais no mercado fazem o preço cair. Então Portugal fez algo que a história raramente conta. Criou o Distrito Diamantino, uma zona de exclusão absoluta, cercada por soldados, onde ninguém podia entrar ou sair sem autorização da coroa. Os moradores da região foram literalmente aprisionados em sua própria terra.
proibidos de plantar certos alimentos, proibidos de criar animais, proibidos de se mover livremente, para que Portugal pudesse controlar o fluxo de diamantes no mercado mundial e manter os preços artificialmente altos. Estima-se que 3 milhões de quilates de diamantes foram extraídos do Brasil durante o período colonial. 3 milhões de quilates. Para ter uma referência, o maior diamante já leiloado na história moderna tinha 76 quilates e foi vendido por 23 milhões de dólares. Faça as contas e lembre que estamos falando apenas do que foi registrado, porque o contrabando de diamantes era tão intenso quanto o de ouro. Mas a maior revelação do nível 2 não é sobre ouro nem diamantes. É sobre uma lei que você provavelmente nunca ouviu falar: o Pacto Colonial. Não era um documento único. Era um conjunto de leis e decretos que estabelecia uma regra fundamental. O Brasil existia para servir Portugal, e apenas Portugal. Na prática, isso significava: o Brasil não podia manufaturar nada, nenhuma fábrica, nenhuma indústria, nenhum produto processado. Tudo que o Brasil produzia de matéria-prima precisava ser enviado para Portugal, que processava, manufaturava e vendia de volta para o Brasil com lucro. O Brasil não podia comerciar com nenhum outro país, apenas com Portugal. O Brasil não podia ter universidades, não podia ter imprensa, não podia ter instituições que gerassem pensamento independente. Em 1800, 300 anos após a chegada dos portugueses, o Brasil ainda não tinha uma única universidade. 300 anos sem uma universidade. E aqui está o mecanismo mais sofisticado do sistema colonial. Não era apenas roubar o que o Brasil produzia. Era garantir que o Brasil nunca desenvolvesse a capacidade de produzir mais, ou de pensar em alternativas, ou de imaginar um futuro diferente. Era um sistema desenhado para manter a dependência permanente. Não era descuido, não era acidente, era política deliberada. Nível 3. O que quase ninguém sabe. Em 1703, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Methuen. Na superfície, era um acordo comercial simples. Vinhos portugueses por tecidos ingleses, mas nas entrelinhas estava algo muito maior. Portugal essencialmente entregou sua economia para a Inglaterra e pagou essa dívida com o ouro do Brasil. Estima-se que entre 1703 e 1800, mais da metade de todo o ouro que chegava a Portugal seguia direto para a Inglaterra para pagar dívidas comerciais. O Brasil financiou não apenas Portugal, financiou a Revolução Industrial Inglesa. Deixa isso entrar por um momento. O ouro extraído por escravizados nas montanhas de Minas Gerais financiou as fábricas de Manchester, os teares de Birmingham, os bancos de Londres, que financiaram o Império Britânico, que dominou o mundo por 200 anos. O Brasil está na raiz de tudo isso e nunca recebeu crédito, nunca recebeu compensação, nunca recebeu sequer um obrigado. Mas o tratado com a Inglaterra era apenas um dos acordos secretos. O mais revelador de todos foi o que aconteceu em 1808, quando Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil escapando de Napoleão e assinou aqui, em solo brasileiro, o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, abrindo os portos brasileiros diretamente para os ingleses, com tarifas menores do que as cobradas dos próprios portugueses. O Brasil, que por 300 anos não podia comerciar com ninguém além de Portugal, foi aberto para a Inglaterra antes de ser aberto para si mesmo. E aqui chegamos ao dado que mais poucos conhecem. Quando Dom João VI finalmente voltou para Portugal em 1821, ele não foi de mãos vazias. Dom João VI mandou esvaziar os cofres do Banco do Brasil, recém-criado, com apenas 13 anos de existência.
e levou para Portugal aproximadamente 16 milhões de cruzados em ouro e joias. 16 milhões de cruzados. O banco ficou tecnicamente insolvente e o Brasil herdou a independência com um banco central vazio e uma dívida que levaria décadas para pagar. Nível 4. O mais chocante. Tudo que você ouviu até agora. O ouro, os diamantes, os tratados secretos, o banco esvaziado, é apenas a camada econômica da história. A camada humana é muito mais pesada. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que entre 2 e 5 milhões de indígenas viviam no Brasil. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, esse número havia caído para aproximadamente 800 mil. De 2 a 5 milhões para 800 mil, em 322 anos. Mas como isso aconteceu? A resposta tem 3 partes. A primeira foi a doença. Os europeus trouxeram vírus e bactérias para os quais os indígenas não tinham nenhuma imunidade. Varíola, sarampo, gripe, doenças que na Europa matavam alguns. No Brasil, matavam populações inteiras. Estima-se que em algumas regiões, até 90% da população indígena morreu de doenças nas primeiras décadas após o contato. 90%. A segunda parte foi a escravidão. Antes dos africanos escravizados, Portugal tentou escravizar os próprios indígenas, aldeamentos forçados, trabalho compulsório, separação de famílias, destruição de culturas. Os jesuítas que protegiam os indígenas foram eventualmente expulsos do Brasil em 1759, porque sua proteção atrapalhava os interesses econômicos da coroa. A terceira parte é a que menos se fala: as guerras de extermínio. Portugal declarou guerras justas contra povos indígenas que resistiam. Uma guerra justa era uma classificação legal que permitia o extermínio e a escravidão de povos considerados inimigos da coroa. Era genocídio com respaldo jurídico, documentado, aprovado, financiado pela coroa portuguesa. E então veio a escravidão africana. Entre 1500 e 1888, o Brasil importou aproximadamente 4 milhões e 800 mil africanos escravizados. Mais do que qualquer outro país das Américas, 46% de todos os africanos escravizados que cruzaram o Atlântico vieram para o Brasil. 46%. E aqui está o dado que Portugal definitivamente não quer que você calcule. O sistema escravista brasileiro durou 388 anos, de 1500 até 1888. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. E quando aboliu, não pagou nenhuma indenização aos escravizados. Pagou indenização aos senhores de escravos, pela perda da propriedade. Você leu certo. Quando a escravidão acabou no Brasil, o governo indenizou quem possuía escravos, não quem havia sido escravizado. Então, qual é a conta final? 800 toneladas de ouro registradas, mais o contrabando não registrado. 3 milhões de quilates de diamantes, mais o contrabando. 322 anos de pau-brasil, açúcar, algodão, borracha e dezenas de outros recursos. 4 milhões e 800 mil vidas arrancadas da África. Entre 1 e 4 milhões de vidas indígenas. E um país entregue à independência com o Banco Central vazio, sem universidades, sem indústria, sem infraestrutura. Economistas que tentaram calcular o valor total do que foi extraído do Brasil chegam a números que variam entre 1 e 3 trilhões de dólares em valores atuais. 1 a 3 trilhões. Portugal nunca pediu desculpas, nunca propôs reparação, nunca abriu completamente seus arquivos históricos. E a história que aprendemos na escola ainda chama isso de descobrimento. Ainda usa a palavra colonização como se fosse um processo neutro.
Ainda trata 322 anos de extração sistemática como se fosse apenas o jeito que as coisas funcionavam na época. Não era o jeito que as coisas funcionavam, era uma escolha, feita por pessoas reais, em documentos reais, com consequências reais, que ainda sentimos hoje. A desigualdade brasileira não é acidente, não é cultura, não é destino, é herança. Herança de um sistema desenhado para concentrar riqueza e distribuir miséria, e que funcionou exatamente como planejado por 322 anos. A próxima vez que alguém disser que o Brasil tem potencial, mas não se desenvolve, lembre desse número, 322 anos, e pergunte: desenvolver a partir de onde?